Fala trader, tudo bem com você? Aqui é o Oliver do canal Sono Trader e nesta aula você vai aprender o poder do gráfico Delta, o melhor gráfico para day trade, que é um gráfico desconhecido pelo público massa do Brasil. A maior parte das pessoas aqui no Brasil conhece o gráfico de candles ou outros gráficos atemporais como o Renko, por exemplo, mas eles não sabem que existe uma forma de compilação nova chamada gráfico Delta e é isso que eu vou mostrar com você. Fica comigo nessa sequência de vídeos que você vai ver o viés competitivo que esse estilo gráfico te dá e como você pode baixar ele entre outras plataformas. Grande abraço e acompanhe a série comigo. Bom pessoal, vamos lá então. Falando um pouquinho sobre o gráfico Delta e em comparação com os gráficos contemporâneos. Mas antes de falar realmente diretamente sobre o gráfico, você tem que entender que o gráfico Delta ele não está disponível nas plataformas de massa. Você tem ele no Trade, eu sei que tem, mas no Profit Chart infelizmente você não tem. O que é o gráfico Delta? É a forma de compilação dos candles. É a maneira pela qual os candles são formados, né? É a regra pela qual os candles são formados. Como assim, Oliver? Bom, isso aqui é um gráfico de 5 minutos. Ou seja, cada barra ela começa e fecha no prazo de 5 minutos. Então a variável para a formação, a regra para a formação do candle é a questão temporal, né? E nós sabemos que existem outras formas de compilação, como gráfico de pontos, gráfico de ticks, KG, Renko, enfim, são uma infinidade de estilos gráficos que atendem determinado perfil operacional ou que podem te ajudar com uma determinada visualização do preço. O objetivo da compilação gráfica, das formas gráficas, é te facilitar a tua compreensão do movimento do preço, né? Ele vai sistematizar dentro daquele parâmetro que você escolheu a forma de compilação dos gráficos para facilitar a tua visualização da dinâmica do preço. Legal? Com a tecnologia, hoje nós temos o conceito de delta de agressão que eu tanto falo no meu canal, né, e também existe agora outras formas de compilação de gráfico. E é isso que eu vou mostrar para você nessa sequência de vídeos, tá ok? Bom, perceba que o meu gráfico de candles ele está com uma regra de coloração. Essa regra de coloração ela também é baseada em saldo delta. Se você não sabe o que é saldo delta, procura no meu canal aqui sobre saldo delta. Digita no canal do YouTube saldo delta ou delta, vai aparecer vários vídeos que eu explico para você sobre isso. Eu vou dar uma sinopse na sequência do que seria isso, mas acompanhe aqui que você vai aprender da mesma forma, ok? Então essa regra de coloração eu gosto bastante e ela está aplicada em gráficos temporais, essa plataforma aqui é o Profit Chart, porque ela mostra para mim a força do volume de agressão dentro de cada candle. Perceba que eu tenho tons de verde e tons de vermelho, né? Quanto mais destacado o tom de verde, maior o fluxo de delta comprador, e quanto mais destacado o fluxo de vermelho, maior o fluxo de delta vendedor, ok? Perceba nesse indicador que você está vendo aqui embaixo, esse indicador é nativo do Profit Chart, chama-se saldo de agressão. Esse indicador mostra o saldo delta dentro de cada barra, né? Então perceba como quando eu tenho um grande delta comprador, ele pinta a barra também da mesma cor, destacando, né? Destacando o delta. Nada mais é do que uma métrica onde nós colocamos aqui, né, níveis de força de delta e aplicamos um heatmap de cores para esses níveis. Níveis número 1, nível número 2, nível número 3. Então eu quero que se destaque com cores diferentes na minha escolha o tamanho desse saldo delta, tanto o comprador quanto o vendedor. E quando isso é plotado no gráfico, eu consigo perceber, por exemplo, que realmente isso aqui é um grande marobozu de delta comprador, é um volume direcional, né? Onde a barra de volume financeiro cresceu majoritariamente com iniciativa de compra. Com o desbalanceamento comprador, houve muito mais agressão de compra do que de venda aqui. Aí, Oliver, mas isso é lógico, porque se a barra subiu, é claro que teve muito mais agressão de compra do que de venda. Nem sempre. Às vezes a barra sobe, tá? Você vai ver o candle, ele vai fechar acima, mas mesmo assim você vai ver o saldo ele é negativo. Isso chama-se divergência de delta, também tem no meu canal. Procura o título Divergência de Delta no meu canal, você vai entender que nada mais é do que uma absorção, onde você tem um fluxo de agressão de venda, mas mesmo assim o preço sobe. Aí, Oliver, estou começando agora, isso é possível? Sim, isso é possível.
né? E aí você vai entender esse fenômeno. Tá, beleza, então falei um pouquinho sobre o delta para você, o que é a aposta direcional, é o próprio desbalanceamento entre oferta e demanda. Para você que não sabe nada, rapidamente, o que é delta, pessoal, tá? Rapidamente. Aqui, essa ferramenta chama-se volume financeiro, também é nativo do Profit Chart. O volume financeiro, né, eu chamo ele de volume total. O que é volume total? É a soma de todas as agressões, volume de agressão de compra, mais as agressões do volume de agressão de venda. Quando você soma dentro do histórico de um candle todas as agressões de compra e todas as agressões de venda, você tem um volume total, né? Que é representado por esse indicador aqui, volume financeiro. Então o volume financeiro mostra o total de financeiro que entrou, seja de compra ou de venda. Agora, o volume delta é o resultado disso aqui. Na verdade, o volume delta é a agressão de compra menos a agressão de venda. E daí você vai ter a força resultante, o próprio desbalanceamento entre oferta e demanda. Se você pega a agressão de compra e subtrai a agressão de venda, você vai ter um resultado, você concorda? Esse resultado pode ser positivo ou negativo. Se ele for positivo, nós temos um delta comprador. Se ele for negativo, nós temos um delta vendedor. E conforme esta regra de coloração, eu mensuro a força de delta vendedor ou mensuro a força de delta comprador aplicando cores para destacar a força do delta comprador, que ele pode ser pouco forte ou muito forte, ou do delta vendedor da mesma forma. Então, com isso, eu consigo ver o desbalanceamento, para que lado está desbalanceado o mercado. E quando eu aplico isso no corpo dos candles, eu vejo se esse desbalanceamento está promovendo o resultado. E aí isso é uma aplicação moderna, predita desde a virada do século por Richard Wyckoff, quando nós falamos de esforço versus resultado. Só que naquela época ele não tinha o conceito de delta, né? Mas hoje nós temos através dos nossos sistemas de trade. Então fica fácil a gente perceber aonde que entrou a grana, tá? Com base no volume total, e se essa entrada de fluxo foi majoritariamente por iniciativa de compra ou de venda, uma simples regra de coroação como essa, ok? Bacana? Perceba que eu não falei do gráfico delta ainda, mas você já percebeu o conceito de delta. Então o delta é o desbalanceamento de oferta entre oferta e demanda, é a soma de compra menos a soma de venda, ou é o resultado, é a força resultante, tá? Oliver, mas existe formas de compilação de gráfico com base no delta? Sim. Quais plataformas no Brasil que nós temos hoje? Que eu saiba, o Trade tem. O Profit não tem. O Profit tem se for o plugin pago de Taper Reading, que custa R$150 por mês, e não vale a pena contratar esse plugin. Eu estou deixando bem claro para você, não vale a pena, tá? Que é um plugin antigo, que foi lançado pelo André Antunes da Scalper lá em 2017, que tem um monte de coisa baseada em rastreamento de players que a gente sabe que não funciona, que é o engodo. Eu digo isso ao vivo aqui para você, não tem problema de falar isso, tá? Então não vale a pena pagar, né? Mas existem outras ferramentas que você tem disponível no Brasil que você consegue pagar isso, ok? Beleza, ok, beleza. Bom, então você consegue contratar, aliás, e pagar e ter acesso a esse gráfico dela. Belezinha? Então tá. Outra coisa, pessoal, é uma coisa importante antes de a gente falar diretamente do gráfico delta, onde que você vai achar ele, porque é o que eu uso, tá todo dia na minha tela, a galera sabe disso. Eu quero mostrar para vocês uma coisa para você pensar, porque vai ser uma série de vídeos, eu não vou conseguir esmiuçar isso num vídeo só, mas para você pensar. Quais são as variáveis que na composição de um gráfico de candles? Por exemplo, e qual que é o critério de formação fixo? Bom, Oliver, o critério de formação fixo é o tempo. O tempo, ele sempre é fixo, porque um candle se forma, por exemplo, a cada 5 minutos. Eu escolho o critério de formação, o critério é o tempo. Legal. Dentro do gráfico de candles, nós temos também volume. Eu posso, atualmente, com os nossos sistemas de trade, criar um gráfico com base no volume total, com base no volume financeiro. Eu escolho, por exemplo, 10K de volume, eu escolho, por exemplo, 10K de volume e eu quero que cada barra se forme a cada 10K. Quando o histórico da barra, um acumulado, preencher o volume de 10K, como se fosse enchendo um copo de água, quando esse volume total bater 10K, ele vai abrir um novo candle.
Isso é uma forma, né? E também eu posso pedir que a barra seja compilada de outra forma. Eu posso que a barra seja compilada com base no deslocamento de preço. Com base no deslocamento de preço. Ele tem fórmulas para isso. Tem gráfico, por exemplo, de Renko. Tem gráfico, por exemplo, de pontos, né? Então, deslocamento de preço, que é o spread, ok? Ou eu posso pedir que a barra se forme, né, com base no volume delta. Ou seja, por exemplo, eu escolho 5K de volume delta. Quando eu tiver um desbalanceamento no montante total que ele penda para 5K ou positivo ou negativo, ele vai abrir uma nova barra, tá? E o porquê que eu digo, tá? Então você tem várias formas de compilação. Essas formas de compilação são formas modernas que você precisa de plataformas para poder fazer isso, né? O Profit Chart você não vai conseguir fazer a compilação de barras, se eu não me engano, por volume, não dá, né? Quiçá volume delta, ok? Porque a plataforma Profit Chart é uma plataforma de público de varejo que não, ela é muito boa, ela tem tudo o que você precisa, só que ela é uma plataforma generalista, ela não é focada em fluxo de ordens, não é uma plataforma de order flow, que é a leitura de fluxo moderno que nós falamos, tá, ok? Estão melhorando gradativamente com o tempo, mas ainda deixa a desejar sim quando a gente compara o Profit com plataformas que já existem aí fora, que tem esse viés analítico mais voltado para análise do delta, para análise do volume, preço e volume, ok? Bacana. Então, uma coisa que é interessante é entender que o gráfico delta, diferentemente dos candles, né, onde o critério fixo do candle é o tempo, o gráfico delta, o critério fixo para a formação é o próprio delta. No gráfico de 5 minutos, você fixa 5 minutos para a formação de um novo candle. No gráfico delta, você vai fixar, por exemplo, 5K de delta para a formação de um novo candle. Ok? Por exemplo, quando o delta, o saldo delta aqui chegar a 5K positivo ou a 5K negativo, ele vai abrir um novo candle, ok? Uma nova barra, como candle. E por que que isso é importante? Por que que isso é diferente? O que que isso traz para a gente de diferente na leitura do preço, né? Efetivamente, o que que isso me dá de competitividade, Oliver, para analisar o deslocamento do preço? É isso que eu vou ensinar para você na próxima aula. Isso foi uma introdução para aguçar o teu sentido no aspecto para você entender o que é o gráfico delta. Na próxima aula eu vou mostrar para você onde que você baixa, ok? Se você pode contratar se você quiser, né? As ferramentas que você vai ter quando você contrata esse plugin que eu vou mostrar para você e como você pode personalizar ele da forma que melhor lhe cabe, ok? Então é isso. Deixa o like se você gostou desse conteúdo. Se inscreva no canal do YouTube, ative o sininho para receber as notificações. Nós temos vídeos diariamente aqui na nossa sala EAD para você acompanhar a nossa leitura de mercado ao vivo. Nós temos nossos cursos na nossa homepage. Conheça a nossa homepage. Digita no Google agora santotrader.com. Cai na nossa homepage, temos sala de leitura de mercado ao vivo. Nós temos cursos para você, inclusive sobre essa questão do gráfico delta. Eu explico no meu curso de Footprint Charts, dá uma olhadinha lá, vai na aba cursos dentro do santotrader.com e dá uma olhada no organograma do curso de Footprint, você vai gostar bastante, ok? E nós também temos, tá vendo esse QR Code está aparecendo na tela para você? Tá vendo? Vai aparecer uma notificação para você aqui na tela. Isso é o Santo Clube. O Santo Clube é um clube de benefícios. Clica na descrição desse vídeo e saiba mais sobre o Santo Clube, que você pode ter todo o nosso educacional de graça se você quiser. Deixa o like, grande abraço e até a próxima aula. Fui!